distopia. O que é uma distopia? É a antítese de uma utopia. E isso é o que a gente mais encontra no mundo concreto que a gente sofre ilustrado numa ficção. Então a gente pode perceber que a história de Star Wars é uma distopia. Então, por exemplo, a distopia ela ilustra o centralismo e a agressão legitimada que vem de um sistema opressor, por exemplo, bem como o medo, a ganância que está presente no entorno de todos nós. E o George Lucas ele explora dilemas de milênios da história da humanidade, como a tensão entre o indivíduo e o império. E aí que surge a distopia, oferecendo esperança, por exemplo, que é um tema recorrente na série Star Wars. Só que quando a gente traz para os nossos dias, né, vamos fugir um pouco de Star Wars, vamos trazer para os nossos dias. O século XX ele foi marcado pelo declínio de religiões tradicionais no mundo, pela deterioração da ética, foi espremida pela proliferação, vamos dizer assim, política do totalitarismo. Então a nossa cultura, que é muito mais rica em recursos, ela foi empobrecida em princípios. Então nós temos desprezado a sabedoria e os conhecimentos que entrelaçavam gerações anteriores. Parece que no mundo, principalmente no Brasil, nesses últimos dias, a gente tem se esquecido muito do passado, de aprendimento, de coisas que nós aprendemos no passado, né? Na história brasileira, né? Tem muita gente tentando voltar aí a 1964. É um absurdo esse tipo de coisa. E quando eu venho e olho para Star Wars e começo a ver algumas coisas que George Lucas propôs aqui, eu acho que ele estava num outro mundo. Ou, uma coisa que eu pensei quando eu terminei esse livro, que Star Wars representou como se fosse um tsunami de valores permanentes dentro de um terreno de secularismo, de relativismo moral e até mesmo de niilismo. Nós temos muito para aprender com isso. E nessa leitura que eu fiz, nessa releitura, né, que eu fiz da saga e os arquétipos de Star Wars, eu consegui traçar alguns paralelos com o Brasil contemporâneo. Só que eu quero tomar um cuidado muito grande, porque eu não quero falar de política aqui no meu canal, não vou citar nomes, tá? Eu vou me ater muito mais aos aspectos de Star Wars. E dentro desses aspectos de Star Wars, consequentemente, você vai conseguir fazer uma analogia, talvez com personagens da política brasileira. Num primeiro momento, eu tenho que falar para vocês do meu impacto inicial, de como que eu conheci Star Wars. Junho de 1982. Então, eu nunca vou esquecer daquelas 2 horas, que até então tinham sido as 2 horas mais alucinantes da minha vida. Tá, jamais, antes ou depois, qualquer outra experiência causou tamanho impacto no meu imaginário. Talvez até por isso que eu sou fascinado por Star Wars. Tá? Desde quando eu vi as propagandas, alguns poucos detalhes que a gente tinha acesso sobre esse novo filme que falava sobre galáxias, espaçonaves, guerreiros, eu já tinha um pôster de um cara empunhando um sabre luminoso apontando para o céu, que era o Luke Skywalker e tal. E se a minha memória não estiver falhando, eu me recordo de estar no sofá, uma enorme expectativa, um silêncio absoluto na sala, e soa aquela fanfarra da 20th Century Fox. Aquele silêncio de pouco tempo, daí de repente aparece na tela: A long time ago, in a galaxy far, far away. Gente, aqueles créditos iniciais daqui não tinha nada a ver com o que apareciam os créditos tradicionais, que eram iniciais de atores e colaboradores, mas aparece aquilo, um novo silêncio, impacto e de repente aquela porrada, aquele som explosivo ensurdecedor, a logo de Star Wars se distanciando no fundo infinito das estrelas. Pô, eu me arrepio só de pensar nisso. Daí vem a descrição das letras amarelas se arrastando assim profundo ao som daquela épica trilha de John Williams. Aí uma espaçonave invade pelo alto e
prontamente aparece um destroyer que cobre o campo de visão, enquanto começa a bombardear canhões a laser, tudo tal. Gente, aqueles 5 primeiros minutos até a entrada de Darth Vader foram mágicos, foram gloriosos. Eu tive a sorte de ter meus 10 anos nessa época. O meu pequenininho mundo, que era um mundo de cinzas, ele passou a ser preenchido por cores, por sons, por heróis, vilões, droids. A Millennium Falcon saltando no infinito, no hiperespaço, aqueles duelos de sabre de luz. Gente, eu aplaudi o herói Luke Skywalker e os companheiros no completo êxtase. Só que, falando um pouco da história do monomito que surge, como surgiu tudo isso, tá? O George Lucas ele foi influenciado pelo seu mentor e amigo Joseph Campbell, que é um mitológico autor do livro O Herói de Mil Faces, escrito em 1949. Tá? E esse livro ele usa os arquétipos de Carl Jung. Então Campbell mapeou a estrutura fundamental dos mitos e religiões. Então a sua premissa inicial é que há um inconsciente universal aí que une os mitos de todas as eras, de todos os lugares. Todos os seres humanos creem, dividimos a mesma estrutura mental que acaba especificando o que é um herói, uma donzela, um perigo, uma jornada, um sábio. Então o Campbell ele sugere lá no livro O Herói de Mil Faces que existe um padrão nas histórias folclóricas que ele acaba denominando de a jornada do herói e que todos nós trilhamos essa jornada. Aí que surge então o monomito, que possui o foco individual, que é distinto dos mitos nacionais, coletivistas, fundadores de ações. Esses últimos tradicionalmente fomentam nos meninos o dever masculino de guerrear pela justiça e retidão. Então Campbell, na jornada do herói, diz que, por outro lado, o herói ele tem que ser instruído à reflexão interior. Instrui sobre superar ritos de passagem, alcançar o cumprimento de seu potencial, sempre contribuindo com a sociedade. Daí eu comecei a pensar, isso não existe só dentro de Star Wars. Histórias como Harry Potter, Matrix, Senhor dos Anéis e até Star Wars, eles acabam possuindo uma estrutura correlata. O futuro do herói, por exemplo, está no mundo ordinário que recebe um chamado, uma aventura, um desafio. É só ver lá o Harry Potter. E ele recebe uma carta da escola de Hogwarts. A mensagem que o Neo manda seguir o Coelho Branco, o chamado que o Simba tem para assumir o seu reinado, a entrega do anel para o Frodo, o pedido de socorro da Leia. Então, a princípio, o protagonista hesita em responder ao chamado. Só que ele encontra um mentor e recebe conhecimento e ferramentas. O Hagrid inicia Potter no mundo da feitiçaria. O Morfeu dá ao Neo a pílula vermelha. O sábio babuíno mostra a Simba que o seu pai está vivo dentro dele. O Gandalf prepara o Frodo para enfrentar os inimigos. O Obi-Wan Kenobi entrega a Luke o sabre do seu pai. Então, desafios e tentações irrompem nesse caminho sem volta no que o herói acaba fazendo aliados e inimigos. Surge aí uma experiência de morte. Se a gente for falar especificamente de Star Wars, a invasão da Estrela da Morte, a quase morte do nosso herói no esmagamento no compactador de lixo, tem uma provação, é a morte do Kenobi, e tem a recompensa, onde Luke resgata a princesa Leia e obtém as plantas baixas da Estrela da Morte. O herói, então, ele retorna temporariamente a seu mundo ordinário, mas as tribulações não cessam. Por quê? Porque sempre tem um antagonista. E nesse caso, um poderoso antagonista, uma sombra junguiana, que é o Darth Vader, que sempre persiste, que sempre está ali. E ele é preciso em uma provação sempre suprema, exigindo um sacrifício. Então, com êxito, que foi o caso da destruição da Estrela da Morte,
o herói Luke descobre que pode usar a força e ele acaba sendo condecorado. O herói, que inicialmente era inocente, curioso, humano, idealista, prático, ele passa a empregar sua valentia e cumpre seu destino ao se transformar, restaurar e harmonizar e contribuir com a justiça. Só que George Lucas concebeu Star Wars em 9 episódios, sempre pautado que ele queria fazer 3 trilogias, cada qual com uma estrutura clássica em 3 atos. Então isso tudo está explicado aqui nesse livro Star Wars, a trilogia. Então a trilogia original é composta, pelo que foi mostrado no cinema, nos episódios 4, 5 e 6, e apresenta o período cronológico intermediário, aonde o Império, que já havia suplantado a República, que aparece nos episódios 1, 2 e 3, tem que ter uma saga concluída, e essa saga é concluída na trilogia atual, que é a 7, 8 e a 9. O arquétipo fundamental por trás disso tudo é a força. Tá? Que no universo Star Wars é real e tem base científica. Tá? Porque, de acordo com George Lucas, a força é um campo de energia onipresente. Então a concentração de organelas microscópicas, olha que coisa bonita. E essas organelas microscópicas que compõem a força têm um nome, chama-se midi-chlorians. Que coisa bonita, midi-chlorians. Então os midi-chlorians habitam e habilitam o seu hospedeiro a evocá-la, a força, né? Então a força pode ser hospedada pelos Jedi, que é a ordem dos celibatários do bem, que sempre se desejam unir a ela, e pelos Sith, que são os vilões que manipulam para exercer poder. Então, pelo lado luminoso dos Jedi, a força representa amor, compaixão, serenidade. E pelo lado sombrio dos Sith, ódio, cobiça e agressão. Então, ao passo que a meritocracia determina quem se torna Jedi, entre os Sith só pode haver 2, um mestre e um aprendiz. O poder é central e o aprendiz usualmente assassina o mestre, tomando o poder para si. Então a gente consegue perceber que a força não possui uma ideologia. Ela não é de esquerda, conservadora, liberal ou progressista, pois é uma energia impessoal que pode ser invocada por um Jedi ou por um Sith. No entanto, posiciona-se do lado sombrio aquele que cobiça o que o outro possui, ou que tolera a coerção sistemática para alcançar meta social ou pessoal. Fácil fazer uma analogia com o dia de hoje, com o que a gente está vivendo no Brasil. Não precisa pensar muito para a gente conseguir identificar quem é Jedi e quem é um Sith no meio disso tudo. Então aquele que sente ódio de quem discorda ou intolerância ao diferente, ele se posiciona do lado sombrio, bem como aquele que abomina o comportamento pacífico de terceiros. Aquele que odeia o mal em demasia também. É só a gente analisar Anakin Skywalker, que depois veio a se transformar em Darth Vader. Ele afirma assim, se eu não me engano, no episódio 2, no final do episódio 2, se não está comigo, é meu inimigo. Eis que o Kenobi responde para ele, só um Sith julga apenas em preto e branco. Tem muita gente pensando em preto e branco hoje. O lado luminoso, por outro lado, ele rejeita a agressão, principalmente a agressão física, e admite apenas a legítima defesa. Então exige contínuo comedimento e controle das emoções, busca evitar ira, exasperação, mas não há dúvida, né? Os Jedi são mais próximos ao ideal dos liberais, vamos dizer assim. E falando um pouco da política dentro de Star Wars. Na trilogia original, lá como nós conhecemos, episódios 4, 5 e 6, a galáxia é governada por um império que é comandado a partir dos bastidores pelo Sith Lord Palpatine, que é o Darth Sidious, e por um Politburo, que é um executivo liderado por seu aprendiz, Darth Vader.
que é a nova identidade de Anakin Skywalker. Então Palpatine mantém resquícios da República ao manter o antigo Senado, agora corrompido para atender tudo aquilo que ele quer. Será que isso acontece? Então Anakin, que era de origem humilde, órfão de pai, filho de uma escrava, ele se torna muito popular junto ao sofrido povo do seu árido planeta, porque ele tinha habilidades como piloto. Anakin inicia então a jornada do herói. Resiste inicialmente ao chamado para ser treinado como Jedi e prefere ficar com a mãe. Só que Anakin não cumpre os ritos de passagem das tentações e desafios e acaba sucumbindo ao medo da perda, principalmente, é seduzido por Palpatine e torna-se aquele herói trágico que nós conhecemos. É um arquétipo clássico, né? Nos episódios 1, 2 e 3 de Star Wars, a galáxia ela é governada centralmente pela República e o poder é exercido pelo Senado. Os Jedi nessa época eram cerca de mil Jedi, e só o enclave dentro do governo que faz com que ele se transforme nos guardiões da paz e da estabilidade. Só que há um paralelo com o enclave de liberais. E a gente consegue ver isso claramente hoje no nosso Brasil. Nós estamos tendo essa briga de liberais e não liberais, neoliberais, que está uma bagunça imensa. Os Jedi, o enclave no governo, tem outros indivíduos que passam a servir de massa de manobra e dentro de um golpe interno no Senado, que é operado pelo então senador Palpatine, ele obtém poderes especiais. E daí tem lá uma célebre frase da princesa de Naboo, que é a mãe do Luke e da Leia, que ela fala assim: então é assim que a liberdade morre, com um estrondoso aplauso. Os Jedi, então, eles foram manipulados a liderar uma guerra que não era deles, levaram a culpa e foram dizimados pelo agora chanceler supremo do Senado. Olha que nome bonito, Chanceler Supremo. Imagina se o cara decide colocar esse nome. Meu Deus! Palpatine. Então, por força do decreto 66, a Guerra dos Clones, como se revelou mais tarde, foi uma obra de uma intensa polarização artificial que foi articulada pelos Sith nas duas pontas. A lição que eu consigo tirar disso tudo é que a gente tem que pensar hoje. A gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso hoje, principalmente no Brasil. Os liberais devem evitar viabilizar desígnios de terceiros. Eles têm que fazer o trabalho sujo e muitas vezes vão morrer no final. Então, outra lição é que não há por onde escapar em um governo democrático mundial ou galáctico, comandado por indivíduos do mal, que usarão o poder para eliminar seus adversários. As ditaduras modernas não se declaram ditaduras, mas elas corrompem a democracia por dentro. Olha bem o que está acontecendo no Brasil. Anos depois, já no Império, rebeldes se articulam sob a liderança da princesa Leia e também, na época já general, apoiado por um anti-herói, o contrabandista Han Solo. Adoro Han Solo. Tá, que trabalha como um chefe do crime organizado, Jabba, o Hutt. Eita porra! Então esse é o tema central, né, de Star Wars. E os filhos vão redimir os erros do pai. Luke Skywalker é orientado por seus mestres, Kenobi e Yoda, a usar a força apenas para sabedoria e defesa. Luke ele acaba rejeitando a agressão frontal contra a combalida sombra de Darth Vader e joga fora seu sabre de luz no ápice da luta no episódio 6, né, e acaba se expondo e desarmado, Palpatine vai lá e ataca ele. Então Luke se diferencia dos demais heróis mitológicos ao declinar, aniquilar a força. A gente consegue fazer uma analogia muito clara com o Novo Testamento cristão, onde Jesus Cristo dá outra face, se sacrifica e redime toda a humanidade. George Lucas parece ter tido ali uma inspiração para compor o nosso herói. E na trilogia final agora,
A Rey representa esse arquétipo idêntico ao de Luke. A heroína busca sabedoria, compreende o mal que existe em nós, principalmente, e aprende a lidar com ele. Tanto a Luke quanto o Rey são arquétipos dos liberais do dia de hoje, tá? Que rejeitam a iniciação e a coerção à agressão física. Tem uma frase bem interessante da Rey que eu acabei tirando do livro aqui, onde ela fala o seguinte: passamos tudo o que sabemos. 1000 gerações vivem em ti agora, mas esta é a tua luta. Eu acho que a gente precisa de um herói brasileiro aí para redimir o Brasil. Acabar com os nossos Palpatines e Vaders que estão escondidos por aí. Eu acho que o Brasil tem um destino melhor. Só que para isso a gente precisa trazer equilíbrio à força. Gente, a viagem minha aqui, tá? Só para poder reforçar o que eu acabei lendo neste livro aqui, Star Wars, a trilogia, Dark Side. Daí tem o outro livro que é a parte dos Jedi. Aqui o enfoque dele muito grande é na parte negra dos Sith. Então era isso, pessoas, só para poder comparar um pouco e fazer a gente pensar e talvez até imaginar o que pode ser o nosso futuro daqui para frente. Então era isso. Eu acho que a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!